Estou em contato com pessoas em Gaza até hoje e todos me dizem: o que você fez? O que há de errado com você? Você estava tão perto de nos ajudar e de eliminar esse inimigo horrível e simplesmente desistiu. Precisamos ser claros sobre o futuro de Gaza. Se cooperarmos com o plano de reconstruir Gaza, enquanto o Hamas ainda estiver lá, será uma vitória histórica aos olhos do Hamas. Bem-vindos de volta ao Acesso à Verdade na JNS. Bem, da África a Minnesota e no mundo todo, o terrorismo islâmico parece um problema crescente, afetando todos os continentes. Gaza não é exceção. Apesar do cessar-fogo na última semana, houve várias violações do Hamas e rápidas respostas das forças de defesa de Israel atingindo terroristas em retaliação. Então, vamos ampliar um pouco essa questão. Esse cessar-fogo é realmente plausível? Bem, para discutir conosco está a maior especialista mundial em Gaza e ex-chefe da coordenação das atividades governamentais nos territórios, além de ter sido a última prefeita israelense de Gaza antes da retirada de Israel. Na semana passada, sentamos com a coronel Grisha Yakubovich para discutir o futuro de Gaza. Bem, juntando-se a nós agora para discutir a situação mais recente e o que será da faixa de Gaza, está a coronel Grisha Yakubovich, que é ex-chefe da COGAD, além de ter sido a última prefeita de Gaza, quando ainda havia uma comunidade judaica lá. Agora, Grisha tem mais de 30 anos de experiência promovendo parcerias entre palestinos e israelenses. E hoje, vamos perguntar a ela o que vai acontecer nos próximos meses e anos com a faixa de Gaza. Grisha, muito obrigada por se juntar a nós. Sempre é um prazer falar com você. Para começar, Israel teve grandes conquistas militares em Gaza, o que considero inegável. Mas, realisticamente, qual é o próximo passo? Como passamos de uma fase de combate para algo sustentável, sem repetir os mesmos erros do passado em Gaza? Bem, Emily, quero esclarecer algo. Dizer que Israel conquistou muito graças às forças de defesa de Israel depende do ponto de vista de quem observa. Precisamos entender isso, pois o que parece vitória para nós realmente é. O outro lado, o Hamas, os grupos terroristas, os terroristas, eles consideram a situação como uma vitória deles. Precisamos entender isso, pois terá grande impacto no futuro. Porque se aos olhos deles eles venceram, significa que eles devem receber mais. E se aos nossos olhos nós vencemos, significa que eles devem receber zero. E esse é, na verdade, o entendimento básico que precisamos esclarecer. Porque se você perguntar para alguém, um cara ocidental, quem venceu, com certeza vai dizer que foi Israel. Mas se você perguntar para qualquer criança em Gaza quem venceu, eles vão te dizer com certeza o Hamas. E nós precisamos entender isso, porque para eles conseguir resistir contra nós por 2 anos. E até mesmo negociar conosco sobre a possibilidade de permitir que 150 terroristas se desloquem de um túnel subterrâneo de Rafah para Gaza, isso é uma vitória. Sim, para nós parece que, você sabe, eles estão implorando e pedindo e estão usando os mediadores. E, novamente, quero deixar isso claro, para eles isso é uma vitória. Então, enquanto eles permanecerem em Gaza, para eles é uma vitória. E precisamos ser claros sobre o futuro de Gaza. Se eles permanecerem em Gaza e se cooperarmos com um plano para reconstruir Gaza enquanto o Hamas ainda estiver lá, será uma vitória histórica aos olhos do Hamas. E talvez seja assim que eles vão escrever a própria história. Na abordagem ocidental, sabe, eles sofreram muitas baixas e uma destruição enorme e tudo mais. Mas para eles é uma questão de tempo, sabe? Tudo pode ser consertado desde que estejamos de pé. Então, se você me perguntar como especialista, como eu prefiro que o futuro seja em Gaza, que ninguém fique em Gaza, porque eu não vejo que eles tenham um futuro depois do que fizeram em 7 de outubro. Mas se precisarmos chegar a um acordo e aceitar um trato, eu acho que devemos, desta vez, colocar a tabela de preços. E nós não damos nada de graça.
E se eles quiserem conseguir alguma coisa, só se eles puderem nos fornecer como garantia, garantias de que eles estarão desarmados e que não terão intenções terroristas no futuro. Agora, eu sei que você trabalhou em Gaza por muitos anos, acho que você conhece lá melhor do que talvez qualquer pessoa que eu conheça. Como está a realidade no local agora em relação ao Hamas permanecer no poder, manter o comando e o controle? Sabe, Emily, uma das coisas que quero destacar é que normalmente estamos focados em uma coisa só. E novamente não estou julgando, certo? Só estou dizendo que a sua pergunta é em relação a Gaza. Esse não é o problema. Eu acho que o problema, na verdade, é a Cisjordânia. Acho que o problema é o Líbano. Acho que o problema é o Oriente Médio. Vou te perguntar sobre isso também. Eu sei, só estou. Eu só quero levantar o dilema, porque não é só Gaza. Isso vai ter um impacto enorme na Cisjordânia, vai ter um impacto enorme nos palestinos na Jordânia e no Líbano. Então, qualquer coisa que fizermos e qualquer coisa que implementarmos em Gaza, isso vai nos impactar pelo norte, pelo leste e por Judeia e Samaria. A realidade em Gaza, há uma destruição enorme lá. Israel conseguiu derrotar o Hamas como um exército terrorista, mas não a ideologia e nem os grupos terroristas. Que enquanto eles estiverem lá, enquanto estiverem negociando, eles vão continuar lá. E eu acredito que nós não teremos outra escolha a não ser aceitá-los como parte da solução, pelo que parece agora. Acredito que esse seja um dos nossos maiores erros atualmente. Por um lado, conseguimos alcançar o impossível, o inacreditável. Eu nunca nem sonhei em minha. Eu não sei, nem nos melhores sonhos eu imaginei que eles libertariam os reféns vivos e conseguimos isso graças ao presidente Trump e a esse acordo brilhante. Mas o preço é, estrategicamente vai ser enorme, realmente enorme. E eles vão ter que resolver muitos problemas em Gaza: água, eletricidade, moradias, empregos, educação, saúde, etc, etc. Isso vai levar tempo, e quanto mais tempo levar, melhor para nós. Bem, uma das coisas que já vemos o Hamas fazer recentemente é acusar Israel de cortar ou negar ajuda. O que você está ouvindo aí, apesar do cessar-fogo? O que você está ouvindo das pessoas em Gaza, dos palestinos, sobre a situação da ajuda humanitária? Isso é mais uma rodada do jogo de relações públicas deles? Porque Israel e os Estados Unidos dizem que a ajuda está chegando normalmente. O que você ouviu sobre isso? Deixe-me compartilhar uma ligação que recebi há 2 horas e meia de um cara que me ligou e disse: Grisha, por favor, faça-me um favor, você pode me ajudar? Tenho um caminhão de vegetais que quero enviar para Gaza. E infelizmente eles pediram que eu pagasse 70 mil shekels. Sabe, é só para pagar para alguém permitir que eles entrem com o caminhão ao vivo. Tipo, depois posso te enviar a gravação da ligação, você pode ligar para ele. E eu recebi uma ligação ontem de Gaza, de um cara com quem eu costumava trabalhar. Ele disse: Grisha, para cada caminhão que você coordenar e trouxer para Gaza com vegetais, receberá 70, 80 mil shekels. Se for roupas, camisas, sabe, calças, qualquer coisa, você conseguiria algo em torno de 150 mil shekels por caminhão. Agora eu te pergunto, quem pode pagar esse valor? O que está errado aqui? O que há de errado conosco que continuamos enviando ajuda para Gaza ou continuamos permitindo que a ajuda entre em Gaza? Sabendo que eles taxam isso, sabendo que as pessoas estão pagando dinheiro sujo, dinheiro ilegal para outros. E os únicos que podem bancar algo assim, grandes quantias de dinheiro, só o Hamas tem. São os únicos com esse dinheiro.
E o que está acontecendo lá? É como se o Hamas tivesse renovado a cobrança de impostos. Eles começaram com execuções renovadas. Vimos isso algumas semanas atrás. E então eles renovaram, eu diria, a polícia oficial deles para criar uma ilusão de lei e ordem. Mas é uma mentira. E eles exigiram que a Organização das Nações Unidas enviasse ajuda, porque é mais fácil roubar da Organização das Nações Unidas. Não há funcionários da Organização das Nações Unidas lá dos Estados Unidos ou, sei lá, da Suécia, são todos locais. Então é como, sabe, deixar o gato cuidar do leite. Não sei se é assim que se diz em inglês. E parece que, infelizmente, estamos mentindo para nós mesmos. E eu acho que o melhor exemplo é o que está acontecendo no Sudão. Vamos lá, pessoal. É como se 100 e poucos mil cristãos tivessem sido massacrados há poucas semanas e ninguém se importa. Ninguém reclama da quantidade de caminhões enviados ao Sudão, ninguém... Na real, ninguém liga. Por quê? Porque eles são pessoas negras e quando se trata de Gaza, é como se eu não entendesse o que há de errado conosco. E eu me vejo como parte do mundo ocidental. E eu estou perguntando a nós mesmos, o que há de errado conosco? Isso é uma organização terrorista que acabou de executar pessoas algumas semanas atrás, e todos nós vimos isso. E ninguém se importa, e tudo o que nos importamos é com a quantidade de caminhões que o povo de Gaza recebeu, sabendo que o Hamas está roubando esses caminhões, sabendo que o Hamas está pagando salários aos próprios executores deles como pagamento, em vez de $100, alguns sacos de farinha. Assim, eles poderão vender no mercado negro. E todos nós sabemos disso. É como, de novo, o que há de errado conosco? Agora você pode perguntar para quem quiser, Emily, eu tenho uma vantagem. Estou em contato com pessoas em Gaza até hoje. Eu estou conversando com eles, eles estão me ligando. Estou em contato com pessoas de Betanun, de Rimal, de Khan Yunis e com gazenses que foram para o Egito. E todos eles me dizem, todos eles na verdade me disseram, o que você fez? O que há de errado com você? Você estava tão perto de nos ajudar e eliminar esse inimigo horrível e você simplesmente se levantou e simplesmente desistiu. Bem, sabe, é interessante. É interessante você dizer isso porque esse sentimento é semelhante no Irã. Os iranianos estão frustrados porque provaram a liberdade e depois a guerra foi interrompida. Eu conheço isso, mas acho que você também trouxe algo interessante. Quer dizer, o Líbano também é a mesma coisa. Aliás, Sim, você trouxe algo interessante sobre como eles já estão taxando as pessoas em Gaza. E, de fato, vimos relatos nas últimas semanas de que eles estão cobrando um imposto sobre a propriedade das pessoas cujas casas foram destruídas. Tipo, eles estão taxando literalmente as tendas em que as pessoas estão vivendo. Quero dizer, é simplesmente inacreditável. Mas eu quero te perguntar. recebendo renda, Sim, quero perguntar sobre a Cisjordânia. Sabemos que essa é mais uma frente que ameaça Israel, com grande atividade de várias organizações terroristas. Isso está sob controle, principalmente pela autoridade palestina, embora o Hamas também ameace seu governo. Quero te perguntar qual é a sua opinião sobre a estabilidade da autoridade palestina na Cisjordânia, especialmente agora. Esse órgão tem potencial para Israel atuar, há futuro com eles. Deixando Gaza de lado por hora, foco apenas na Cisjordânia, vimos organizações terroristas e a República Islâmica tentando financiar grupos para enviar armas, inclusive pela Jordânia. A autoridade palestina está realmente no controle? Bem, eu vou responder, Emily, mas a resposta vai ser assim, ok? Se você não se importar, vai levar 2 minutos e eu termino. Todos nós ouvimos falar de uma palavra em árabe que o Hamas e as pessoas em Gaza e na Cisjordânia usam. É chamada de mukawama. Eu sei que você já ouviu falar dela. Agora, o que é mukawama? Mukawama, se você traduzir para o inglês, vai soar como resistência. Se você traduzir para o hebraico, pelo que eu entendo, significa terror. E o que o Hamas conseguiu fazer foi dizer ao povo que eles escolheram o caminho da mukawama, escolheram o caminho da resistência. E esse é o único caminho pelo qual conseguiremos alcançar nossos objetivos.
libertar a Palestina do rio ao mar. É isso. Fatah Yasser Arafat. Antes de Mahmoud Abbas, ele no começo escolheu Oslo, ele escolheu, eu diria, a solução na negociação. Mahmoud Abbas declarou que esse seria o único caminho e ele é contra o caminho da Mukawama. As pessoas perguntaram, senhor Abu Mazen, presidente, o que conseguiu? Nada. E o Hamas, conseguiu algo? Eles sequestraram israelenses e soldados, além de libertar prisioneiros. Na verdade, ao negociar do modo ocidental, acabamos favorecendo o Hamas e os mostrando como heróis das ruas palestinas. Qual caminho funcionou? O da Mukawama, só um comentário. Quando você fala Mukawama e sua resistência, e as pessoas no Ocidente repetem resistência, resistência, isso te leva de volta na história a palavra resistência. E a primeira vez que ouvimos todos usarem a palavra resistência foi em filmes da Segunda Guerra Mundial, a resistência francesa. Isso significa que aqueles que são resistência são os que estão lutando contra o terrível inimigo nazista. Então, o subconsciente do Ocidente foi criado nos últimos 30 anos, de que o Hamas é algo bom porque eles são a resistência. Vamos ficar atentos a isso. Agora, o Fatah na Cisjordânia, a autoridade palestina, é tudo sobre Mahmoud Abbas. Ok, ele tem 89 anos agora, certo? Concordamos que ele vai nos deixar naturalmente ou alguém o ajudará. É assim aqui. Como será o dia seguinte? E nós vemos os eventos desde maio de 2021, a partir da quarta rodada de escalada, Guardião das Muralhas com o Hamas. O que vemos, eu diria terror, ou diria que a terceira intifada começou em maio de 2021 e vemos cada vez mais e mais apoiadores do Fatah que na verdade são grupos terroristas. E é por isso que Israel entrou em outra grande operação na Cisjordânia, para lidar com esses grupos terroristas. Mas no momento em que Mahmoud Abbas morrer, acredito que o sonho também morrerá. E as pessoas dirão, ok, o único caminho que acreditamos e escolhemos é o caminho da Mukawama, porque o Fatah também será forçado a escolher o seu caminho. O caminho será Mukawama, resistência. Então veremos Hamas, Fatah e PEJ todos adotando, eu diria, a narrativa da Mukawama. O resultado desse processo será uma guerra civil palestina. E nessa guerra civil palestina, que já vimos sinais em Gaza, aliás. Você sabe, com todos aqueles milicianos, alguns deles do Fatah, outros de outros grupos, lutando entre si. E veremos esse processo na Cisjordânia no momento em que Mahmoud Abbas nos deixar. Mas então a competição será entre eles, sobre a Mukawama e sobre quem é melhor. E para julgar quem é melhor é quem mata mais judeus. Então o futuro que eu pelo menos vejo é o Fatah perdendo poder, a autoridade palestina perdendo poder, eles continuam perdendo poder. E eu não vejo um líder que será capaz de assumir ou entrar no lugar de Mahmoud Abbas, e ele já é fraco. E eu não vejo eles evitando escolher a narrativa da Mukawama. Então, na verdade, por enquanto, infelizmente, eu sou pessimista. E a única coisa que vejo na Cisjordânia é a terceira intifada em grande escala, a menos que façamos algo agora, e nós podemos. E eu diria que é uma batalha entre as facções palestinas sobre a hegemonia na sociedade palestina, ou quem vai liderá-los seria o Hamas, Fatah, PIJ. E a única maneira é quem vai executar, ou quem seria, em nossa visão, o maior terrorista com mais sangue nas mãos. Será que vai ser o Fatah, o PIJ ou o Hamas? E eles vão comemorar, claro, dançando sobre o nosso sangue. Bem, eu quero te perguntar, uma das coisas que aconteceu nos últimos 2 anos é que vimos muitos outros países, até mesmo alguns países que eram considerados aliados de Israel, reconhecendo um Estado palestino. Qual é o impacto disso sobre a autoridade palestina, sobre os grupos terroristas que você mencionou nos próximos meses e anos? Qual é o impacto desse reconhecimento internacional de um Estado palestino? Isso pode até beneficiar Israel, caso sejam responsabilizados internacionalmente como um Estado?
Ou isso é desastroso, como vários oficiais israelenses já afirmaram e insinuaram? É uma declaração típica de ocidentais que, infelizmente, não entendem nada sobre o Oriente Médio. E isso está exatamente ligado ao que eu te disse no começo, sobre a vitória estar nos olhos de quem vê. É como se eles tivessem liderado um massacre em 7 de outubro e estivessem lutando contra nós há 2 anos. E alguém declara: eu não sei se vocês vão reconhecer o Estado palestino. Automaticamente as pessoas vão olhar para quem? Para Abu Mazen, que eles consideram um ladrão, um líder corrupto, ou eles vão olhar para o Hamas e vão dizer: por causa da Mukawama, que eles são resistentes por causa dessa narrativa de morte e do que fizeram em 7 de outubro, além da vitória incrível nessa longa guerra de 2 anos. É por isso que o Ocidente está forçando Israel a se ajoelhar e aceitar um Estado palestino. Na verdade, o Ocidente entende. Infelizmente, essas pessoas que não entendem nada sobre o Oriente Médio estão, na verdade, dando força à vitória que o Hamas está declarando contra o exército mais forte do Oriente Médio. Simples é simples. E, infelizmente, nós não entendemos... Bem, eu entendo isso. Espero que os outros países dos nossos aliados também entendam. O que Israel pode fazer se você sugerisse um plano ao governo para os próximos 6 meses? O que Israel pode fazer, tanto para lidar com as ameaças na Cisjordânia, os problemas da autoridade palestina, a situação em Gaza? E indo além disso, lidando com o Líbano e com a cabeça da cobra, a República Islâmica do Irã? O que Israel deveria estar fazendo nos próximos meses? Antes de tudo, precisamos descansar. Precisamos garantir o retorno de todos os reféns e também nossa recuperação. Precisamos garantir que nossa sociedade e nação se curem um pouco. Reorganizar, esse é o primeiro ponto. Segundo, precisamos melhorar nossas relações com nossos aliados. Acredito que nosso governo sabe como fazer isso, seja qual for. Não importa se é o atual ou outro. Esse é o segundo ponto. Terceiro, inteligência. Precisamos ser mais inteligentes da próxima vez. E precisamos melhorar muito nossas habilidades para obter uma inteligência cada vez melhor. Então, da próxima vez que a próxima rodada começar, vamos atingi-los no ponto mais fraco, como fizemos no Líbano. Certo, com os bips e tudo mais. E acho que podemos organizar as coisas. Seja no Líbano, Irã ou outros lugares. E então precisamos garantir que essa vitória do Hamas, aos olhos deles, seja de alguma forma apagada. E eu acho que podemos fazer isso. Não é tarde, mas podemos fazer isso e conseguimos fazer isso. Precisamos tirar as armas do Hamas, e quero ser claro sobre isso. Quando digo armas, não são os RPGs, não são os AK-47, são as pessoas. Porque eles querem só uma coisa, o Hamas precisa de pessoas para controlá-las. Se você as tirar, assim você não vai dar munição para eles usarem pessoas como escudos humanos, você não vai dar munição para eles nos culparem por uma crise humanitária. E você não vai dar para eles, aqueles que vão votar neles. Então, se entendermos isso, por que não implementar um plano para que os habitantes de Gaza não fiquem em Gaza? E eu não estou dizendo que eles vão deixar Gaza para sempre. Eu acho que foi um erro que esses planos tenham sido sequer mostrados. Eu disse isso algumas vezes durante a guerra. Mesmo que o preço seja construir cidades temporárias, não só no Egito, mas também em Israel, deixando o Hamas sozinho em Gaza. Eles terão uma de 2 opções, ou levantar a bandeira branca ou morrer. Simples assim. E sim, o povo de Gaza será verificado, cada um deles, um por um. Vamos garantir que não sejam terroristas e temos como fazer isso. Também vamos fornecer o necessário. Aliás, exatamente o que estamos fornecendo agora em Gaza, mas em condições muito melhores. E menos caminhões que o Hamas vai roubar e vender no mercado negro.
vai chegar às pessoas. Então, se realmente quisermos ajudar o povo de Gaza, vamos ajudá-los a sair de Gaza para cidades, bairros, vilarejos temporários, certo? Garantindo hoje com os mediadores que será uma situação temporária, uma solução temporária. Até derrotarmos o Hamas em Gaza, ou eles podem sair de Gaza, não nos importamos. E então começaremos o processo de reconstrução em Gaza. Eu só quero perguntar, como você pode construir uma política assim quando está lidando com uma narrativa tão forte de subversão do Catar, da República Islâmica? Isso é repetido pela Al Jazeera. Isso é repetido até mesmo pela British Broadcasting Corporation, como vimos, porque a resposta natural que vamos ver do grupo anti-Israel é que isso é limpeza étnica. Mesmo tratando-se de uma realocação temporária para salvar vidas, eles chamarão isso de limpeza. Não é realocação. Não use isso, não é realocação. Vamos ser inteligentes, não precisamos estar certos. Vamos ser inteligentes. Vamos usar a mesma narrativa que eles estão usando. Precisamos ajudar o povo de Gaza, precisamos garantir que não haverá uma crise humanitária. Precisamos ajudar a educar as futuras gerações das crianças de Gaza. Precisamos apoiar as famílias pobres de Gaza. Vamos usar os mesmos slogans, a mesma narrativa, o mesmo plano. Vamos usar a mesma ferramenta que eles estão usando contra nós, que vai nos ajudar e apoiar. Eles querem evitar uma crise. Vamos garantir que não haverá crise. Nós estamos apenas ajudando o povo de Gaza. É isso que estou dizendo, Emily. Precisamos ser inteligentes, não precisamos estar certos. E talvez seja hora de implementarmos um plano que seja inteligente e não necessariamente o certo. Não se trata de política, não se trata da ala direita de Israel querendo construir assentamentos. Não é sobre isso. É sobre ajudar o povo de Gaza, as pessoas reais de Gaza que não são terroristas. Sabe, você me perguntou antes como está a situação em Gaza, lá no local. Sem escolas, sem água, esgoto, doenças por toda parte. Já temos crianças que nos últimos 2 anos não estudaram, elas já perderam 2 anos de educação. Devemos reduzir essa diferença. Há muito a fazer. E temos muitas pessoas incríveis ao redor do mundo que querem ajudar os habitantes de Gaza. Então vamos trazê-las. Então eles vão ajudar os habitantes de Gaza em cidades temporárias em Israel, que serão cercadas por cercas. Vamos garantir que será apenas para os habitantes de Gaza, certo? E, enquanto isso, vamos garantir que o Hamas não possa matá-los no futuro. Vamos garantir que o Hamas não possa roubar impostos deles. Vamos garantir que o Hamas não possa executá-los no futuro. Acho que você entendeu o ponto. Acho a proposta interessante, mas precisamos encerrar por aqui. Então, Coronel Grisha Yakubovich, quero agradecer por participar do Access of Truth, esclarecendo os próximos passos na faixa de Gaza e além. Obrigada por estar conosco hoje. Muito obrigado.